Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 31 de agosto de 2024. Estamos introduzindo a lição de número 10 do nosso trimestre, cujo tema será Os Últimos Dias. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se em Marcos capítulo 13, versos 26 e 27, que diz assim: Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, das extremidades da terra até a extremidade do céu. O nosso estudo da lição dessa semana está baseado principalmente no capítulo 13 do Evangelho de Marcos, que é um capítulo que é conhecido como um capítulo cuja temática principal diz respeito à escatologia. O que é escatologia? Uma palavra composta, uma palavra que vem de origem grega, que vem de eschatos. Eschatos significa últimos ou os últimos acontecimentos. Logia, o estudo, o estudo dos últimos acontecimentos. Esses últimos acontecimentos, eles podem dizer respeito especificamente ao tempo do fim, realmente ao fim dessa era de dor, sofrimento e morte com o retorno de Jesus, mas pode ser também o fim de um período específico. Por exemplo, lá em Marcos, no capítulo 1, verso 15, o texto bíblico vai mencionar que Cristo Jesus começou a pregar e ele disse: o tempo chegou. A mensagem era de que o tempo havia chegado. Que tempo era esse? Com certeza o tempo do cumprimento da profecia das 70 semanas, que mencionavam de forma bem clara o tempo da chegada do Messias. A pregação escatológica de Jesus para aquele tempo, portanto, era o tempo designado para o fim de um período e o início de outro chegou. Isso também é escatologia, o estudo a respeito dos últimos acontecimentos, no que diz respeito ao final de uma era e o começo da outra. A vinda de Jesus, de certa forma, também é exatamente isso. É o fim de um período ou de um ciclo onde o pecado teve domínio aqui no nosso planeta e o início de uma nova era com Cristo Jesus, aonde o mundo será completamente restaurado, a sua perfeição edênica e todas as coisas serão perfeitas. Por isso, dentro do capítulo 13, o capítulo 13 ele precisa ser analisado tendo como base os textos paralelos de Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21, que vão falar especificamente a respeito das profecias concernentes ao tempo do fim. Entendendo que nós cremos que a profecia ela trabalha numa linha historicista, ela trabalha com uma linha que começa na época do profeta ou daquele que profetizou até o período dos últimos acontecimentos mesmo, né, relacionados àquilo que foi profetizado, entendendo que Jesus estava falando aqui a respeito daquilo que seriam sinais que antecederiam ao retorno de Cristo Jesus, entendemos que no contexto profético de Marcos capítulo 13, existem elementos na profecia que vão falar especificamente a respeito do que teria lugar no tempo em que Jesus estava vivendo, até o tempo do aparecimento dele em poder e glória. Existem elementos, por exemplo, que dizem respeito à destruição do templo. Tudo vai começar exatamente ali no templo. É exatamente por isso que no estudo dessa semana nós começaremos a analisar aquilo que teve lugar dentro do contexto do próprio templo. Os discípulos estavam no templo juntamente com Jesus, as pessoas estão trazendo suas ofertas, uma pobre viúva vem e traz a sua ofertinha, Jesus vai exaltar essa mulher e não os demais que davam grandes volumes de ofertas apenas para poder aparecer diante dos homens. Esse tipo de coisas vai acabar culminando com o momento em que Jesus vai fazer a declaração de que não ficaria pedra sobre pedra naquele templo, que não seria derribada. E os discípulos ligam agora essa questão, destruição do templo, com segunda vinda de Cristo, o final dos tempos. E eles vão perguntar: que sinal haverá dessas coisas e da destruição da consumação do século? Eles estão falando de duas coisas diferentes, mas Jesus vai misturar
os eventos, então existem sinais que dizem respeito especificamente à destruição de Jerusalém e sinais que dizem respeito à proximidade da segunda vinda de Cristo. Nós teremos a oportunidade de analisar esses elementos aí no decorrer dessa semana. O tema da lição dessa semana, portanto, o tema central vai ser o estudo do material escatológico do capítulo 13 de Marcos. Nós vamos buscar definir ou examinar esse mesmo material escatológico da seguinte forma. Primeiro, nós vamos tentar definir de forma breve o que é escatologia e como nós podemos entender escatologia, ok? Vamos tentar nos posicionar em cima disso. Uma segunda questão que vamos analisar, a própria escatologia de Marcos capítulo 13, isso é, análise do seu contexto interno na perspectiva bíblica e ao mesmo tempo na visão de Ellen White a respeito do assunto. Então essa semana nós temos um material muito rico que vai nos ajudar a entender e quem sabe fazer com que a nossa fé se solidifique ainda mais, sabendo que estamos vivendo os dias que antecedem ao retorno de Jesus. Te prepara, porque vai valer a pena o nosso estudo dessa semana. Eu quero orar junto com você. Obrigado, Pai, por tua palavra, pela certeza que temos de que nos amas. E obrigado por permitir que Cristo Jesus nos deixasse a par do tempo em que estamos vivendo, através dos sinais que foram preditos por Ele, da proximidade do tempo da vinda de Cristo. Pedimos que nos ajude nessa semana a termos a nossa fé solidificada nesse grande evento e ao mesmo tempo de podermos nos preparar para ele. Colocamos também diante do Senhor cada pedido que nossos amigos e irmãos que estudam a lição conosco têm. Clamamos para que o Senhor possa responder de acordo com a tua vontade, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?